destruição da aviação russa na Crimeia, ataque a refinarias na Rússia e avanços das forças armadas da Ucrânia na região de Donetsk. Este é o mapa da guerra no ar, e eu sou Ole Borisov. Olá! E começamos nossa análise da situação na Crimeia temporariamente ocupada. Combatentes da Unidade Especial da Direção Principal de Inteligência Primary divulgaram um vídeo da destruição de equipamentos das tropas de ocupação russas na península. Foram atingidos 3 helicópteros multifuncionais, Mi-8 inimigos, bem como um caro radar russo, Nebo-U. Além da destruição da aviação russa na Crimeia, outro fato chave e importante é que o equipamento dos ocupantes russos, nas profundezas dos territórios temporariamente ocupados, tornou-se vulnerável. No Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia foi informado sobre ataques a 2 refinarias na Federação Russa. Trata-se das refinarias de Saratov e Novokuibychev. A refinaria de Saratov garante aproximadamente 2,5% do volume total de refino de petróleo na Rússia. Estamos falando de mais de 7 milhões de toneladas de petróleo por ano. Quanto à de Novokuibychev, nela são processados cerca de 9 milhões de toneladas de petróleo por ano. Segundo informações preliminares, no local houve explosões e incêndios. O interessante é que ambas as refinarias estão a mais de 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, o que demonstra a eficácia dos drones e a capacidade de contornar os sistemas russos de defesa aérea. A seguir, vamos falar sobre a direção de Pokrovsk. Ela continua sendo uma das mais quentes. Os ocupantes russos tentam contornar Pokrovsk pelo norte, para cercar o agrupamento das forças de defesa da Ucrânia, mas não conseguem. Os militares ucranianos realizam operações ativas de contra-ataque ao inimigo. Nas últimas 24 horas, aqui foram registrados mais de 50 confrontos. Os russos tentam avançar na área das localidades de Rodinsky, Krasny Lyman, Novoekonomikne e Novoukrainka. Em seguida, discutiremos a situação em Kupiansk. As forças de defesa da Ucrânia aqui controlam a situação. Está sendo feito tudo o possível para não deixar os ocupantes russos entrarem na cidade. Eles são regularmente eliminados, e os túneis pelos quais os ocupantes tentam se infiltrar são bombardeados. No Estado-Maior foi informado que agora os combates estão ocorrendo na região da localidade de Kindrashivka. Todos os ataques são repelidos pelas forças de defesa ucranianas. E detalhadamente este tema e outros também discutiremos com o nosso convidado, Dmytro Nehirev, comentarista militar e político. Está conosco na linha, Dmytro. Olá! Conte-nos sobre a situação em Kupiansk, na região de Kharkiv. Por que os ocupantes russos se intensificaram nesta direção? Olá, obrigado pelo convite. Sobre Kupiansk. Trata-se da chamada tática milhares em fila. Desferir um ataque simultaneamente por várias direções, com o objetivo de desviar as reservas operacionais das forças de defesa da Ucrânia do principal sentido de ataque das tropas de ocupação russas. E trata-se da região de Donetsk. Portanto, não é por acaso que as tropas de ocupação russas, na ausência mesmo de um nível tático de avanço, tentam no espaço informativo criar a aparência de que a direção de Kupiansk está em prioridade no momento da ofensiva russa. Mas o principal que devemos saber sobre a direção de Kupiansk. Eles se interessam não tanto por Kupiansk, mas pelo Kupiansk como entroncamento. É uma estação ferroviária-chave que, em caso de sua captura pelos ocupantes russos, pode melhorar significativamente a logística das tropas de ocupação. Sobre Kupiansk. Todas as declarações da parte russa de que os combates estão ocorrendo diretamente no centro de Kupiansk não correspondem à realidade. As forças de defesa da Ucrânia, no momento, mantêm a situação sob controle. Sim, existe a chamada Zona Cinzenta nos arredores de Kupiansk, o limite da malha urbana, que não é controlado por nenhuma das partes. Foi precisamente nessa chamada Zona Cinzenta que os ocupantes tentaram erguer seus tricolores russos com o objetivo de supostamente mostrar um controle significativo sobre o referido povoado. Como tudo isso terminou? Lembramos, com a destruição dos participantes de pequenos grupos de assalto e a estabilização da situação. No momento, os ocupantes, enfatizando novamente, tentam expandir a zona de presença pela introdução de reservas operacionais. Mas as possibilidades dos ocupantes russos, no momento da deslocação através do rio Oskol e, consequentemente, do pessoal e do equipamento, são bloqueadas pelas forças de defesa da Ucrânia, que eliminam estes últimos com a ajuda de drones FPV e meios de destruição, fogo de morteiro e artilharia. Os sucessos das Forças Armadas da Ucrânia na direção de Donetsk. Já se tornou evidente que isso foi uma surpresa para os ocupantes. Até que ponto essa contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia frustra os planos dos russos? Bastante. E vale destacar as perdas significativas. Com sua permissão, vou citar os canais russos.
Um quarto dos mobilizados da região de Tomsk morreu ou desapareceu. Manchetes bastante reveladoras, concorda, nos canais russos. Deve-se notar que, como resultado da bem-sucedida contra-ofensiva das forças de defesa da Ucrânia, em particular na direção de Dobropilha, foram desocupadas, libertadas, 7 localidades. No momento, as forças de defesa da Ucrânia realizam a limpeza dos participantes de pequenos grupos de assalto que ficaram em cerco operacional das forças de defesa da Ucrânia. Foi liberada mais uma aldeia, Pankivka, o que de fato nos permite falar de possíveis consequências negativas adicionais para os ocupantes russos no momento de um cerco operacional mais amplo. Pankivka fica justamente no saliente da cunha russa contra a defesa ucraniana. Ou seja, trata-se do fato de que, com ataques de encontro, as forças de defesa da Ucrânia querem justamente cortar esse saliente. Na direção de Pokrovsk, as forças de defesa da Ucrânia desocuparam Novo Ekonomikny e Udarny. Esses são sérios sucessos táticos de nossos defensores. No momento, os ocupantes tentam restabelecer posições e transferem reservas operacionais. Para entender a importância dessa direção, na direção de Pokrovsk estão concentrados até 120 mil. E aqui está o ponto principal. Para quê? Assim, as direções de Pokrovsk e Dobropilha deveriam, segundo o plano não tanto do comando militar, mas do comando político da Federação Russa, ser usadas como elemento de pressão política sobre as lideranças ucraniana e americana. Mostrar que, supostamente, mesmo sem reuniões trilaterais com a participação do ditador russo, as forças armadas russas poderiam resolver a questão de alcançar as fronteiras administrativas da região de Dnipro. Como vemos, a situação é exatamente o oposto. Esses sucessos permitem afirmar que as forças de defesa da Ucrânia quebraram de fato não apenas a componente militar, mas também o componente político da campanha de verão. Ou seja, as tentativas de expandir a zona de presença na região de Donetsk e, consequentemente, chegar às fronteiras administrativas com a região de Dnipro. E sobre a direção mais problemática, Toretsk. Combates na região de Poltavka. Vou citar novamente canais russos. A 155ª Brigada. O canal se chama Questões Capciosas. Os militares ucranianos estão nos destruindo. Estão nos destruindo perto de Poltavka. Dá a impressão de que todos os drones e tudo o que eles têm estão sendo lançados contra nós. Avançar lá agora é como caminhar para o abismo. O comandante da brigada grita: nem um passo atrás. Vitória a qualquer custo. Se recuar ou sair do cerco, será fuzilado. E depois seguem expressões russas de baixo calão dirigidas ao comandante da brigada. Esse é o retrato da situação no setor, mas, mais uma vez enfatizo, problemático para as forças de defesa da Ucrânia, do ponto de vista dos ocupantes russos. Ou seja, como vemos, há ações bem-sucedidas de nossos defensores no momento das operações contra-ofensivas, que não permitem aos ocupantes russos expandir a zona de presença também na direção da região de Dnipro. E isso é mais um grande ponto positivo no momento da afirmação da posição de sujeito da parte ucraniana nos processos de negociação. Dimitro, os drones ucranianos atingem e continuam atingindo as refinarias russas em plena retaguarda. Esses ataques podem forçar Putin a fazer a paz? O que você acha? Acredito que isso abala seriamente as capacidades da Federação Russa no momento de continuar financiando ações bélicas ativas no território do nosso país. Além disso, de acordo com dados da própria parte russa, como resultado dos ataques bem-sucedidos de drones das Forças de Operações Especiais, da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e das forças de sistemas não tripulados, mais de 20% das refinarias russas foram parcial ou totalmente paralisadas. A crise de combustíveis já é sentida em várias entidades federais da Rússia, sem falar, obviamente, nos territórios ocupados. É bastante revelador que, se olharmos para os comunicados do Estado-Maior das Forças de Defesa da Ucrânia, houve uma redução no número de confrontos. Se ainda uma semana atrás eram até 200 por dia, agora são 130 a 140. O que isso indica? Em primeiro lugar, que os ataques bem-sucedidos dos drones da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e das Forças de Operações Especiais
contra as refinarias da Federação Russa quebraram a logística do exército de ocupação. A impossibilidade de garantir plenamente combustíveis e lubrificantes diretamente às tropas russas, que travam combates ativos no território do nosso país. Portanto, na minha opinião, este é um argumento extremamente forte das Forças Armadas da Ucrânia e, consequentemente, da liderança política do país no momento de forçar Putin à paz. Dmytro, muito obrigado por ter encontrado tempo para se juntar à transmissão. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.